Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Vaigash, que significa ele avança. Vamos começar lá pela Brit Hadashá, como de costume, né? Esse ano nós estamos iniciando as nossas porções da Torá, lá pela Brit Hadashá e trazendo o contexto da Brit Hadashá para a Torá. Lucas capítulo 6, verso 12 a 16, nos fala sobre Yeshua chamando para si 12 homens. E esses 12 homens vão fazer parte do seleto grupo daquelas pessoas que serão treinadas para poderem se tornar os anunciadores das boas novas. E é isso que eu quero ler agora para você. Está escrito assim, ó. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Elohim. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também chamou de enviados. Simão, ao qual chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago e Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então nós temos aqui essa reunião desses 12 homens para fazerem parte desse grupo que daria continuidade aos ensinos de Yeshua. Vamos parar para pensar um pouco agora numa coisa. Estes 12 homens, eles estão relacionados com as 12 tribos de Israel, ou de uma forma mais simples, aos 12 filhos de Yaakov. Então aqui, assim como Yaakov dá à luz a 12 filhos, que se tornam as 12 tribos de Israel, nós teremos então Yeshua chamando a si 12 homens para que eles possam fazer o papel de reunir novamente as 12 tribos de Israel. E aí, a gente começa a pensar numa coisa, falar assim, puxa vida, como assim? Né? Como assim reunir as 12 tribos de Israel? Será que isso tem algum sentido? Eu quero mostrar para você uma coisa que eu acho muito interessante. Olhe só o que diz o texto das Escrituras. Eu vou mostrar uma coisa para você aqui. Olha só que coisa interessante. Yeshua disse assim, quando ele pega os discípulos, ele vai enviar os discípulos num determinado momento do seu ministério. Ele diz assim, Mateus 10, 5. Yeshua enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho da gente, nem entrarei na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uau! Isso mostra pra gente que o papel dos discípulos era reunir novamente aquelas ovelhas que tinham se perdido, que estavam dentro de Israel, mas que haviam se desviado, abandonado Torá, abandonado a obediência. Eles estavam fazendo nada no que diz respeito a servir ao Eterno. Então Yeshua chama os seus discípulos e envia-os para que eles possam falar a estas pessoas acerca do quê? Qual era a mensagem? O Mashiach chegou. E ele está chamando vocês para poderem se reintegrar a Israel sob uma nova perspectiva. Não só sob a perspectiva do judaísmo, mas agora do judaísmo com o Mashiach, que foi a mensagem que Yeshua trouxe. Agora, olhe só essa outra situação aqui, lá em Mateus capítulo 15, verso 24, diz assim, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uau! Primeiro Yeshua envia,
Agora ele diz para esses discípulos, para esses enviados dele, que ele foi enviado pelo Pai para buscar essas ovelhas perdidas. Então veja que aqui a realidade ela é muito intensa. Aquilo que os discípulos fizeram, aquilo que Yeshua fez, foi buscar. Ele foi atrás destas pessoas que eram judeus, mas que não estavam servindo ao Eterno, que haviam de alguma forma perdido o seu contato e se secularizado. A festa de Hanukkah é uma festa interessante porque os gregos, sírios, eles não queriam matar os judeus, eles queriam matar a espiritualidade dos judeus. E já nessa época, no século I, o Império Romano estava permitindo que Israel vivesse tranquilamente, tudo, mas de certa forma eles quiseram assimilar o povo de Israel, sufocando neles a sua espiritualidade. Tanto é verdade que o sacerdócio era comprado. O cargo de Cohen Agadol, que era o sumo sacerdote, não era passado para aqueles que eram descendentes de Aharon, a linhagem sacerdotal. Comprava-se esse cargo. Por quê? Porque era o cargo mais importante dentro de Israel. Era o equivalente secular a ser o presidente da República. Era uma pessoa com uma importância muito grande e com um poder de decisão no Sinédrio, na Suprema Corte de Israel, muito grande. Então nós temos aqui uma situação que nos dá agora o entendimento do motivo de Yeshua ter vindo nesta época, no século I, para poder buscar esse pessoal. Porque a religião judaica tinha falhado no sentido de que Roma sufocou o verdadeiro sacerdócio e eles tiveram que se curvar a Roma. Peraí que eu vou tratar disso aqui agora. Agora, preste atenção numa outra coisa interessante. Tudo isso que nós estamos falando aqui e agora, que ocorreu no século I, está acontecendo hoje nos nossos dias. Uma das coisas que Roma, depois do ano 70, depois que o templo foi destruído, os judeus foram dispersos, uma das coisas que Roma fez foi trazer para si o judaísmo, né? Então eles fundaram uma religião baseada numa tradução que eles fizeram da palavra Mashiach. A palavra Mashiach, quando ela é traduzida para o grego, ela vira Christos, com S no final. No português, a palavra Christos seria plural, porque toda palavra seguida de S no português é plural. Então eles tiveram que derrubar o S no português e transformaram essa palavra num sobrenome. Assim como eles fizeram com o nome Yeshua, que transformaram em Jesus. Quando o Império Romano pegou isso e cristianizou, a palavra Christos, ele pegou o diminutivo Christianoi, que são pequenos cristãos, que são os servos, né, de Yeshua, ao invés de ser judeus messiânicos, viram Christianoi. Então, daí veio a questão da religião cristã, que foi criada, tirando-se a judaicidade da Brit Hadashah do Novo Testamento e aplicando-se, então, o pensamento greco-romano ao cristianismo, para fazer com que o cristianismo fosse a religião oficial do Império Romano. Tudo isso, estou falando de história, tudo isso foi permitido pelo Eterno, mas sobrou um remanescente. Ainda haviam ovelhas perdidas da casa de Israel que precisavam ser buscadas, eles precisavam ir atrás delas. E nós vamos ver depois isso acontecendo com os outros enviados.
Depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero que você pare para entender agora que essa questão histórica da Brit Hadashah, ela nos mostra que hoje o que a maioria das igrejas cristãs tem é a herança greco-romana. É uma herança de assimilação, como aconteceu em Hanukkah, que eles tentaram fazer. O que os gregos não conseguiram, os romanos logo a seguir conseguiram com sucesso. E fizeram com que houvesse uma assimilação. Os judeus que se espalharam pelo Império Romano acabaram se assimilando, muitos deles. E depois, Shaul Hashaliah, né, o nosso querido rabino Shaul, ele vai atrás dessas pessoas também, cumprindo, inclusive, aquilo que Yeshua tinha dito para os seus enviados. Então, nós temos aqui uma fórmula que vem se perpetuando já há 2000 anos. E essa fórmula faz hoje da igreja cristã o quê? Um repositório da tradição greco-romana. Levando em conta que, para que isso pudesse acontecer, eles precisaram fazer ajustes. Um dos ajustes que foi feito tinha que dizer respeito aos escritos da Brit Hadashah. Então, como eles precisavam tornar estes escritos greco-romanos, a primeira tradução que foi feita foi para o grego. A Brit Hadashah não foi escrita em grego, ela foi escrita em hebraico. A primeira tradução foi para o grego. E o que eles fizeram? Tornaram o grego o original, tirando, inclusive, aspectos judaicos do grego, através do grego. Então, o que eles fizeram? Como dizem até hoje nos seminários, faculdades teológicas, eles dizem: o Novo Testamento foi escrito em grego. Mentira, foi escrito em hebraico. Não dá para falar sobre isso agora, mas eu ainda vou fazer um vídeo mostrando tudo isso. O objetivo era tirar o judaísmo de dentro da Brit Hadashah. Por quê? Se tira o judaísmo de dentro da Brit Hadashah, a Brit Hadashah então não é para o judeu. Então, essas palavras de Yeshua, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, se perdem. Porque essa palavra não pode ser aplicada. Porque não tem um texto em hebraico para levar para essas ovelhas perdidas que são judeus, assimilados, mas são judeus. Você entende o que está acontecendo? Mas olhe que coisa fantástica. Isso tudo ocorreu hoje. As igrejas estão assimiladas e com muitos aspectos do paganismo dentro das igrejas. Eu citei Hanukkah, que é a festa da dedicação da qual Yeshua participou. João 10, 22 está lá o texto falando sobre isso. É inegável a participação de Yeshua nessa festa. Mas ele não participou só dessa festa, ele participou do ciclo todo de festas. Entende? Então, Yeshua fez aquilo que está dentro da tradição judaica. E isso mostra para a gente que Yeshua cumpriu os mandamentos da Torá, e os seus discípulos cumpriram os mandamentos da Torá, e os seus discípulos pregaram e anunciaram Yeshua através da Torá. Então, só para você entender tudo que eu estou dizendo, na época em que a Brit Hadashah foi escrita, não tinha outro documento. Eles tinham que usar alguma coisa para pregar. E eles usavam o quê? A Torá. Entendeu isso? Então, se você pegar dentro da Brit Hadashah, você vai ver muita Torá. Tem muita tradição judaica, embora os pastores não consigam enxergar isso, porque eles não foram ensinados nisso. Eu digo o seguinte, a culpa não é deles. Mas a partir do momento que eles descobrem que precisam aprender e não aprendem, eles passam a ser culpados. Isso com certeza, tá? Então, nós temos aí esses ingredientes que mostram pra gente como Yeshua veio com uma missão de resgate destas pessoas.
Yeshua veio para Israel. No texto está claro. Nas traduções que nós temos da Bíblia, se escondem muitas coisas. E como nós estamos trabalhando nisso e trazendo à luz essa verdade, eu estou escrevendo, publicando livros justamente para que isso seja quebrado. Você sabe que eu publiquei o meu livro sobre 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Lá, na análise que eu faço dos textos destes 6 livros, direto do hebraico, eu revelo um monte de coisa. E por quê? Para que você que fala assim, eu quero aprender a verdade, eu quero entrar nisso aqui de uma forma diferenciada. O livro está lá para você poder ter acesso a essa informação. Eu estou escrevendo sobre outros livros. Então, o grande detalhe desta situação, qual é? É que havia uma profecia dizendo que isso iria acontecer. E a profecia para os nossos tempos. Vamos agora para Haftará, que são os profetas. Haftará é magnífica. É Ezequiel 37, a partir do verso 15. Passou o vale de ossos secos, agora o Senhor vai trazer uma palavra colada com o vale de ossos secos, que fala da restauração de Israel, ok? Agora o Senhor traz uma palavra para Ezequiel, que é o complemento disso e que precisa se cumprir ainda nos nossos dias. Eu vou ler um pedacinho para você aqui. Veio a minha palavra do Eterno dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por Iosef, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unem e se tornem um só na sua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significam estas coisas? Ou seja, você está fazendo um ato profético, Ezequiel. O que você está fazendo? O que significa esse ato profético? Ele vai dizer assim, assim diz o Eterno Criador, eis que eu tomarei a vara de Iosef, que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas serão uma só na minha mão. Vamos destrinchar o profético disso aqui, porque isso aqui é um negócio bárbaro. Aqui nós temos Israel, ok? Simbolizado por Judá. São os judeus que não perderam as suas raízes. Sabe os judeus ortodoxos, aqueles de preto, que ficam balançando e aquela coisa toda? Pois é. São eles e algumas outras linhas do judaísmo que não perderam as suas origens. Esse pessoal preservou o judaísmo durante todo esse tempo na diáspora. E depois que voltaram para Israel, a preservação está se tornando, entre estes grupos, cada vez mais intensa. Mas tem também aqui José, Iosef e a vara de Efraim. Que raio de coisa é essa? Efraim é conhecido como as 10 tribos perdidas. Eu já falei sobre isso também no outro vídeo meu aqui. E eu quero que você entenda agora que as 10 tribos perdidas, elas foram alocadas pelo Senhor dentro da igreja. A igreja hoje, a igreja cristã, obviamente, os protestantes, eles fazem parte das 10 tribos de Israel, mesmo que não saibam, ok? Alguns têm uma noção, mas também não têm certeza. Então, o que a gente tem aqui? O Senhor está dizendo, um dia eu vou pegar, falando para Ezequiel, um dia eu vou pegar Ezequiel, Judá e Efraim e vou juntar os dois. Quando eu juntar os dois, essas duas casas vão ser uma só na minha mão. Porque eu vou estar reajuntando as 12 tribos. E a partir deste momento, um vai se identificar com o outro como irmão. Porque hoje não são. Tem gente dentro das igrejas evangélicas que odeia judeu. E tem judeu que odeia os evangélicos. Os que vamos chamar de cristãos, tá? Para ficar mais fácil.
Então, dos dois lados nós temos problemas. Porque, historicamente falando, houveram situações que cooperaram para que isso pudesse acontecer. Então, nós temos uma profecia que está para se cumprir. E eu espero que seja nos nossos dias, que nós sejamos os instrumentos para poder juntar todo mundo. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas nós que somos judeus messiânicos, nós estamos no meio dos dois. Nós temos Israel de um lado e a igreja do outro, e nós estamos aqui no meio. Tentando chegar para o povo judeu, falar assim, ó, os crentes, eles são seus irmãos, os irmãos mais novos. E falar para a igreja, ó, Israel é seu irmão mais velho. Você precisa orar por ele, você precisa amá-lo, mesmo ele sendo assim. Irmãos, tem uma parábola famosíssima no meio cristão, que é pregada de tudo quanto é jeito, que é usada para desviado, que é a parábola do filho pródigo. Essa parábola é a parábola que conta sobre Israel, que é o filho mais velho, e Efraim, que é o filho mais novo, que é a igreja. Veja só que Yeshua já deixou escrito de uma forma velada, indireta, uma situação para mostrar que essa reunião haveria de acontecer. A profecia de Ezequiel foi para a boca de Yeshua em forma de parábola, para mostrar que isso ia ocorrer no futuro. Então, olhe que coisa maravilhosa é quando isso acontece. Mas um precisa reconhecer o outro. Ah, Rabino, mas os judeus ortodoxos, eles são muito chatos, são pessoas intransigentes e tal. É verdade. Eles são mesmo. Mas você sabe qual é o motivo? Porque, historicamente, os cristãos nunca defenderam Israel. Há poucos atrás, cerca de 10, 15 anos atrás, isso é muito pouco, para 2 mil anos de história, é que se começou a ter um amor e começou-se a se levantar para defender Israel. Entendeu isso? Então ainda há um resquício no coração dos rabinos, dos judeus em geral. Há aquela desconfiança do seguinte: será que esse povo gosta de mim mesmo ou só estão fazendo isso por algum interesse? Então, nós precisamos ter essa visão e entendermos o quanto nós temos que amar Israel. Por outro lado, nós precisamos ter acesso a esses irmãos para explicar para eles sobre a igreja, para explicar para eles quem somos nós e como nós nos encaixamos historicamente no povo de Israel. Sabe, irmãos, isso é uma coisa que essa paraxá, ela traz para a gente de uma forma muito clara. Você vê que essa profecia de Ezequiel 37 fala que o Senhor vai pegar esses 2 pedaços e ele vai fazer na mão dele que os 2 se tornem em um. Então, o Senhor tem uma obra para fazer. O Espírito Santo, ele está soprando sobre a terra para trazer para o mundo essa junção, esta conexão. E eu não falo a nível de Brasil, não, eu estou falando a nível de mundo. Infelizmente, irmãos, tem um ditado que diz: cada cabeça uma sentença, e é verdade. As pessoas, cada um pensa de um jeito, e tem gente que não quer isso. Tem gente que quer ficar no seu canto. Eu estou falando tanto de judeus quanto dos cristãos. E não querem se unir como se fosse uma família. Até porque o conceito de família que eles têm é muito ruim. Então, tudo isso somado dá a situação que nós temos hoje. Então, há muito trabalho a ser feito, mas nós precisamos compreender que existe uma palavra profética em aberto
E essa palavra precisa se cumprir. Para que os dois olhem e falem assim, puxa vida, nós somos irmãos, vamos trabalhar juntos pela mesma causa, que é a nossa sobrevivência. Irmãos, eu queria tocar num outro assunto aqui, que eu acho que é muito relevante. O mundo odeia tanto os judeus quanto nos odeia. Nós que somos crentes em Yeshua. Eles não gostam da gente. Eu vou dizer uma coisa para você, nós somos tolerados pelo mundo. Porque dizer assim, eles nos amam. Mentira. E esse também é um outro fator muito importante aqui, porque os judeus, e nós nos incluímos nisso, nós temos uma colaboração para o mundo que é para lá de relevante. É fundamental para o desenvolvimento do planeta Terra. Se hoje nós temos uma sociedade, nós temos hoje leis, nós temos hoje padrões, nós temos hoje gente com uma mente poderosa, nós devemos isso a Israel, ao nosso povo, aos judeus. Por quê? Porque os judeus são, digamos assim, os pais das invenções do mundo. Haja visto essa questão tecnológica, eu não preciso citar isso porque vocês sabem. A tecnologia hoje está toda na mão de Israel e depois os outros pegam, copiam e desenvolvem. Mas quem começa tudo é Israel. As coisas nascem em Israel. Elas brotam em Israel, porque o Senhor ele traz isso à luz. Ele entrega na mão do nosso povo. Então, nós somos tolerados pelo mundo. Por quê? Porque o mundo não gosta daqueles que servem ao eterno. Porque o mundo, segundo está escrito na palavra, ele está imerso no maligno. Tem uma tradução que diz que ele jaz, né? Ele está imerso no maligno. E o maligno, lógico que ele é trevas, ele não vai querer saber de luz. E nós somos luz, porque nós carregamos a luz de Yeshua em nós. Portanto, há de se convir que nós precisamos nos unir ao povo de Israel. E eu gostaria que essa palavra que eu estou trazendo agora chegasse até o povo de Israel, até os rabinos. Eu queria dizer para vocês, meus queridos irmãos rabinos ortodoxos, tá? Vocês precisam de nós e nós precisamos de vocês. Nós amamos vocês, mas vocês precisam também nos considerar como irmãos. E isso tudo vai chegar num ponto agora em que eu quero entrar na Parashá. Agora vamos falar da Parashá, porque até agora nós somos de Brit Hadashá, falamos da parte dos profetas. Agora eu quero falar da Parashá em si, quando Yosef e seus irmãos estão reunidos comendo. E o Yosef arma uma situação em que Benjamim, a taça de Yosef vai parar na sacola de Benjamim, eles são trazidos de volta, e Yosef arma toda uma situação para poder acusá-los, para poder ver se eles vão fazer com Benjamim o que fizeram com ele. Porque Benjamim é filho da mesma mãe que Yosef. Então eles vão ver o seguinte, será que eles vão agora lutar por Benjamim ou vão abrir mão dele também? Então aqui nós temos uma questão familiar. É um trâmite familiar que vai ocorrer aqui. E Yosef precisa entender o que está no coração dos seus 10 irmãos. E os 10 irmãos estão, por outro lado, assustados, porque eles estão diante de um homem que eles não reconheceram. E olhe como isso aqui é importante. Yosef é um estrangeiro para eles. As roupas de Yosef, a aparência de Yosef fala através de um intérprete, mas ele conhece o hebraico. Só que ele não pode se dar a conhecer aos irmãos, então ele fala com eles através de um intérprete. Então, ele é um desconhecido. Olha só que interessante, mas ele é judeu. Então, nós temos aqui alguns ingredientes preparatórios para que nós possamos compreender isso aqui. Hoje, o que está acontecendo? Nós somos estrangeiros. Yeshua não é reconhecido
reconhecido por Israel. E é interessante que o Talmud diz que o Mashiach está às portas de Roma. Ele está lá, no meio de Roma, e as pessoas não estão reconhecendo, os judeus não o reconhecem, porque ele não tem a aparência de judeu. Como é que eles pintam o Messias hoje? As fotos que tem, aquele homem claro, com olho azul, o cabelinho liso, não é? Aquela barba bem feitinha e tal. A forma como ele é retratado é a forma de um romano, não de um judeu. Por isso os irmãos aqui não reconheceram Yosef. Mas há uma tensão aqui entre eles. Yosef criou essa tensão para ver o que está no coração deles. E olha só que interessante, irmãos. O Senhor criou essa tensão entre Israel e nós que somos crentes em Yeshua, para saber o que é que está no coração de cada um, para revelar quem é quem. Porque nessa hora é que se revela quem é quem. Não é na hora que está tudo bem, é na hora do aperto. A Bíblia diz que é amigo que é mais chegado que o irmão. Mas como é que você descobre quem é seu amigo? É na hora que está tudo bem? É na hora que você está com dinheiro, está viajando, está tendo sucesso? Negativo. É nos piores momentos da vida que os amigos de verdade emergem e vêm te ajudar. Aqui, Yosef quer ver o seguinte: como é que está o coração desses 10 homens? O coração deles foi transformado depois desses anos todos? Ou eles continuam a mesma coisa? E nós estamos falando de caráter aqui, irmãos. Isso aqui nós estamos agora mexendo numa outra área, na qual eu venho falando nos estudos da Torá que eu tenho dado. Se você tem acompanhado os meus vídeos, você tem visto isso. Eu tenho batido muito nessa questão de caráter, de transformação de dentro para fora. E você está buscando isso agora. Os irmãos entenderam? Então agora, quando cria-se aquela tensão, Judá, ele vai chegar e vai conversar com Yosef, ele vai dizer assim, olha, quando nós nos conhecemos, você perguntou para a gente se a gente tinha irmão, você perguntou se a gente tinha pai, e nós dissemos que sim. E aí nós trouxemos o nosso irmão, o nosso pai já perdeu um filho, eu estou resumindo o que Yehudá falou, né? E aí ele conta essa história, ele fala assim, olha, meu pai falou que a mulher dele deu 2 filhos para ele e um já não existia porque ele tinha sido despedaçado e eu não tenho visto ele até agora. Então, ele vai contando essa história para tentar colocar Yosef dentro do contexto daquilo que ele precisa dizer. Então, quando ele fala isso, ele diz assim, olha, acontece que se o moço não voltar, ele está falando de Benjamim, ele vai morrer. E os teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Ou seja, a tristeza que eles não tiveram quando Yosef foi vendido e ninguém falou nada, agora se acontecesse alguma coisa com Benjamim, eles iriam ser os responsáveis diretos. Eles matariam o pai e carregariam essa culpa para sempre. Então, Yehudá diz o seguinte, porque teu servo se deu por fiador deste moço, Yehudá falando, para com meu pai dizendo, se eu não o tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo, Yehudá está falando isso, no lugar deste moço, por escravo de meu senhor. Ele está dizendo o seguinte, deixa Benjamim ir, eu fico de escravo no lugar dele. E que suba o moço com os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Tudo que não aconteceu lá atrás, está acontecendo agora. E Yehudá está dizendo o seguinte, olha,
para Yosef, porque ele não sabe quem é Yosef, né? Está dizendo, olha, eu sei que o senhor ele errou e tal, eu fico como escravo no lugar dele, para não ver a tristeza do meu pai, pelo menos eu fico aqui, eu sei que eles vão estar bem lá, eu fico como escravo aqui para o senhor, eu trabalho para o senhor, eu faço tudo que o senhor precisar, mas deixa ele embora. Eu imagino a tensão emocional que havia ali. Eu imagino como é que estava no ar deles quando ele falou isso. E aí, irmãos, uma coisa que vai acontecer é que Yosef, então, manda todo mundo sair. Seus escravos saírem e tudo, e Yosef ele levanta a sua voz e começa a chorar. Aí você imagina o vice-rei do Egito, você almoçando com ele, depois do almoço você saiu e tal, depois voltou numa situação desagradável e de repente esse homem manda todo mundo sair e agora esse homem começa a chorar e ele pergunta uma coisa para eles. Ele diz assim para eles, eu sou Yosef, vive ainda meu pai? Só que em hebraico. Lembra que eu falei agora há pouco que ele falava através de um intérprete? O intérprete tem que sair. E ele fala com eles em hebraico. O tempo inteiro, eles achavam que aquele homem, que era Yosef, não sabia hebraico. O tempo inteiro eles estavam preocupados que eles estavam falando através de um intérprete. Agora esse homem fala com eles em hebraico e diz, eu sou Yosef? Meu pai está vivo? Como é que o meu pai está? Lógico que ficou todo mundo em estado de choque. Até Benjamim. Porque eles olharam e falaram assim, o quê? Ele disse assim, cheguem-se a mim. Irmãos, imagine a cena. E eles disseram, eu sou Yosef, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ele estava falando com os 10. Benjamim não estava inserido nesse contexto, mas Benjamim estava ouvindo. Imagine esse contexto. Agora você imagine o dia que os nossos irmãos judeus nos reconhecerem e nós nos reconhecermos como uma só família e nós podemos dizer assim, nós somos irmãos. Chegue-se aqui que nós queremos te abraçar. Será que você está entendendo que essa questão profética é muito mais elevada do que nós estamos imaginando? É uma questão familiar, de vínculo de DNA, que foi perdido, mas o DNA está gritando. Eu estou trabalhando com as coisas de Israel, tem 35 anos. E nesse tempo, irmãos, eu já vi muita coisa. Eu tenho visto muitos crentes dizendo assim, eu preciso conhecer as coisas de Israel, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu preciso ver as coisas de Israel, me ensina, me dá material, fala como é que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, isso no Brasil inteiro. Uma das coisas que eu digo para estas pessoas, tanto homens quanto mulheres, eu digo assim, o DNA judaico que está dentro de você está gritando e dizendo assim, volta, retorna. Me lembro agora mais uma vez das palavras de Yeshua. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uau! Olhe só esse contexto da Paraxá. Os irmãos, então, agora estupefatos daquilo que aconteceu. Estando agora dentro deste contexto, Yosef diz, olha, o Eterno me mandou adiante de vocês. E ele diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá,
porque para a conservação da vida, Elohim me enviou adiante de vós. Irmãos, se você parar para prestar atenção nas palavras de Yosef, elas são as palavras de um homem curado, de um homem restaurado. Ele entendeu que a ação passada dos irmãos estava ligada a um propósito, que, obviamente, os irmãos tomaram uma atitude para que Yosef fosse para o Egito. É uma coisa interessante, ele tinha que ir para o Egito, não precisava ser daquela forma, mas ele precisava ir. Não precisava ir causando dor para todo mundo, mas ele precisava ir. Os irmãos pagaram um preço, o pai pagou um preço altíssimo por isso. Nas parashiot passadas eu falei sobre o preço emocional de Yaakov. Inclusive o fato de Yaakov, que era profeta, cessar o dom da profecia momentaneamente por causa da tristeza que ele sentiu por isso. Mas agora Yosef fala como um homem curado. Ele entendeu o propósito. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você entendeu que todo o mal que fizeram para você, o Senhor está transformando isso em bem para a conservação da vida e para que pessoas sejam abençoadas? Rabino, misericórdia, não diz uma coisa dessa. Eu vou ter que te dizer. Aquilo que as pessoas fazem contra nós está dentro de um propósito do Eterno. Lógico que a gente não entende. Eu não entendo até hoje o que fizeram contra mim. Eu não entendo até hoje as coisas que eu vivenciei, que eu sofri e que tenho sofrido ainda hoje. Dizer para você que eu compreendo isso é mentira. Por outro lado, eu entendo que a minha alma foi curada, assim como a alma de Yosef. Para que a gente possa hoje olhar para aquela situação passada e ver o seguinte: eu só cheguei até aqui por conta disso. Porque eu tive que me reinventar, eu precisei lutar, eu precisei me reerguer para poder alcançar o momento histórico que eu estou vivendo. É por isso, irmãos, que Yosef, ele é um tipo do Mashiach. E Yosef, ele é esse aglutinador, ele está trazendo de volta a família. Olha que coisa linda isso. Cada um daqueles 12 enviados de Yeshua tinha uma missão, trazer essas ovelhas perdidas que eram parte da família, deles mesmos, de volta para o judaísmo, agora com Yeshua. Você sabe que nós, judeus messiânicos, continuamos sendo judeus, fazendo o que os judeus fazem, só que nós fazemos isso com Yeshua. A diferença básica é essa. Não tem outra diferença. É óbvio que essa diferença a mais faz com que muitas pessoas nos odeiem, porque não admitem que Yeshua é o Mashiach. Mas isso é um outro problema. Para nós isso é indiferente. Mas você entende que tudo isso que está acontecendo são situações nas quais nós temos hoje a oportunidade de trabalhar todas essas situações para a gente poder agora chegar lá na frente e alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Entenda uma coisa hoje. Nós somos parte de um projeto do Senhor, um projeto a nível mundial, um projeto que o Senhor tem para a restauração do mundo. Para isso acontecer, irmãos, eu e você precisamos de algo mais. Precisamos entender o que a palavra profética está nos dizendo, precisamos compreender o caminho que o Senhor tem feito com que nós sigamos, para a gente poder alcançar tudo isso aí. Aí, interessante que Yosef, continuando, a parashá, Yosef diz assim: apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito teu filho Yosef,
Elohim me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitará na terra de Goshen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo que tem. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. E Yosef está mandando um recado para o pai, dizendo o seguinte: olha, avisa o pai que eu estou vivo, e que eu sou hoje o Senhor da terra do Egito, porque me foi dado esse cargo. E eu quero que vocês desçam para o Egito, porque eu vou cuidar de vocês. Eu vou aqui fazer com que a vida de vocês seja maravilhosa. Eu vou colocar vocês na melhor porção de terra do Egito. Eu vou colocar vocês ali, para que vocês possam ter uma vida plena e possam se desenvolver aqui com tudo que vocês têm. Porque se vocês continuarem em Canaã, vocês correm risco de cair na pobreza e morrerem. Veja as palavras de Yosef, como elas são penetrantes, como são palavras poderosas, como são palavras significativas, irmãos. Então, essa paraxá, ela também tem um nível de cuidado. Entendeu? Tem o cuidado de Yosef, que é uma figura do Mashiach, pelos seus, dizendo o seguinte: olha, eu vou cuidar de vocês, eu estou trazendo vocês para perto de mim, para que vocês possam sobreviver e viver, então, uma vida de regalia, porque eu vou colocar vocês no melhor lugar. As suas posses eu vou trazer comigo e vou fazer com que vocês aqui possam ter descanso. Olha que coisa linda! E aí, o mais tremendo agora é que aquela reunião que ele teve, lógico que os serviçais de Yosef estavam ouvindo tudo que estava acontecendo. E a Torá diz o seguinte: ouviu-se a nova na casa de Faraó, dizendo, os irmãos de Yosef são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a Yosef, dize a teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tomai a vosso pai, e as vossas famílias, e vinde a mim, eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor da terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e Yosef deu-lhes carros, conforme o mandato de Faraó, também lhes deu comida para o caminho. Amados, por favor, olhe só, eu quero que você entenda agora uma outra coisa que está acontecendo aqui na Paraxá e que sobe o nível de cuidado. Quando Faraó ouviu, ficou sabendo que os irmãos de Yosef estavam ali, o que Faraó pensou? Falou assim, puxa vida, um homem abençoado fez tudo isso aqui na terra do Egito, imagina se a família toda vier. Se esse homem carrega essa bênção, imagina se a família toda vem. Vou trazer a família para cá? Vou deixar Yosef feliz. Ele sem a família já produziu. Imagina esse homem com toda a família aqui, ele vai produzir muito mais para mim. A lógica de Faraó foi extraordinária. Às vezes é uma lógica que nós não temos, que grandes empresários não têm. Faraó estava imbuído do mesmo espírito de Yosef, porque Yosef, quando viu as coisas, ele enxergou lá na frente. Faraó agora está fazendo a mesma coisa e enxergando lá na frente. E Faraó chama Yosef e diz assim, chama os teus irmãos e manda comida para eles chegar lá para o seu pai e falar, ó, vem para o Egito. E Faraó está dizendo assim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito. Não é Yosef mais,
Por favor, Yosef é o segundo. Agora, o rei do Egito está dizendo assim, vocês podem vir e eu vou dar o melhor para vocês. Irmãos, isso é uma coisa muito profética e muito profunda. O que o Senhor está querendo nos dizer com isso? Se Yosef, ele é uma figura do Mashiach, o faraó é uma figura do pai. É como se o pai, o Hakadosh Baruch Hu, estivesse dizendo para mim e para você hoje, ó, vem, fica perto de mim, traz a tua família, porque eu vou dar para vocês o melhor da terra. E Isaías vai dizer a mesma coisa quando nós obedecemos. Então, você percebe essas injunções proféticas que estão por trás do texto da Torá, as aplicações que nós estamos fazendo e trazendo isso para o nosso dia. E olha, o faraó não diz só isso, o faraó diz assim, ó, eu vou mandar carruagens, para que as crianças venham, as mulheres venham, os idosos venham, e ó, a louça de vocês, móvel, não traz nada. Eu vou dar casa para vocês aqui com tudo. Amado, isso é algo surreal. É algo que diz respeito, irmãos, ao que vai acontecer conosco nesse próximo ano. Porque o que está mostrando para a gente que pode acontecer no ano é algo terrível. Mas a palavra profética do Senhor está nos dizendo o seguinte, fica perto de mim, eu vou cuidar de vocês. Nem móvel vocês vão se preocupar. Eu dou a casa para vocês, eu dou os móveis, vocês só vêm com a roupa do corpo e eu vou cuidar de vocês aqui. Aleluia. Aleluia. E isso, irmãos, é algo que a palavra está nos transmitindo para esta semana. Nós estamos aqui numa transição de ano. Você imagina que o que o Senhor está dizendo para mim e para você é que nesse próximo ano, tudo isso vai vir sobre nós. O que tem de melhor, o Senhor vai trazer sobre nós. Eu estou falando do ano civil do Brasil, porque nós já entramos em Rosh Hashanah, já estamos vivendo o ano de 5.785 e o Senhor já tem feito coisas maravilhosas. Mas a promessa aqui é o seguinte, eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais porque eu vou juntar os irmãos agora, eu vou juntar Israel e a igreja e vou fazer coisas ainda maiores. Então, isso aqui é um outro detalhe que a gente precisa parar para entender. Olha só que coisa tremenda. E quando os irmãos, então, sobem para Canaã, eles chegam até Jacó. E eles disseram, Yosef ainda vive. E ele também é regente de toda a terra do Egito. E Jacó aconteceu o quê? O homem quase infarta. Porque o filho morreu. Agora o filho não morreu mais. O filho estava desaparecido, não era ninguém. Agora ele é vice-rei do Egito? Como assim? O que está acontecendo? Aí os irmãos precisaram contar para o pai tudo que Yosef falou com eles. Contaram toda a armação de Yosef para poder extrair deles a verdade. E acontecendo isso, Yosef se revela a eles. Ok, tudo bem, eu não estou acreditando. E aí o Midrash disse assim, olha as carruagens egípcias que estão lá. E Jacó disse, é verdade. Se Faraó mandou eu descer, então vamos fazer o seguinte. Gênesis 45, 28. E disse Israel, basta. Ainda vive meu filho Yosef, eu irei e o verei antes que morra. Amados, essa é uma outra coisa tremenda. Porque a boa notícia trazida a Jacó fez com que a sua alma
revivesse. Ou como é bom quando você dá uma boa notícia para alguém. A boa notícia traz vida a uma pessoa, assim como a má notícia abala, fazendo até a pessoa ficar doente. A boa notícia traz alegria e pode curar. E isso a gente precisa fazer com mais frequência. Dar boas notícias às pessoas. Isso foi tão tremendo que o dom profético dele voltou. Gênesis 46, do 2 ao 5, diz assim: E falou Elohim a Israel em visões de noite e disse: Yaakov, Yaakov. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou El, o Elohim de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei ao Egito contigo. E certamente te farei tornar a subir, e Yosef porá a mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Yaakov de Beer-sheva, e os filhos de Israel levaram a seu pai Yaakov e os seus meninos, as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Eu vou terminar essa palavra aqui dizendo uma coisa para você. A alegria dele foi tão grande que o dom profético dele reavivou. E o Senhor agora falou assim: agora eu estou pronto para falar com você de novo. Pode descer para o Egito. Você não vai sozinho, eu vou com você. Irmãos, todas as vezes que o Senhor nos manda fazer algo e nós obedecemos, o Senhor está conosco. E o Senhor foi com Yaakov. Aleluia. Baruch Hashem. Imagine Yaakov chegando no Egito e o Senhor com ele. Oh, coisa gloriosa! O Egito foi inundado pela glória dos céus porque um profeta estava chegando naquela terra. Ele sai de Beer-sheva, ele vai empobrecer espiritualmente Beer-sheva e Israel. Quando ele chega no Egito, ele enriquece a cidade para onde ele vai e enriquece o Egito, a nação como um todo. Olha só que coisa extraordinária é essa, irmãos. Por isso, nós precisamos entender esse mover. O Senhor foi tão claro com ele. Ele disse assim: lá, no exílio, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou cumprir a palavra que dei para Abraão. Você vai ser o expoente que vai fazer com que isso exploda através dos seus filhos. Essas 70 almas vão se tornar uma multidão. E aí nós vamos ter então a nação de Israel no exílio. A nação de Israel que depois da morte de Yaakov, depois da morte de Yosef, a nação vai ser escravizada. Para que a nação pudesse depois passar por vários períodos, ser liberta, voltar a Canaã, e então a nação poder passar por um reavivamento. Nós estamos vivendo os tempos finais, em que há uma necessidade desse reavivamento ocorrer, desse mover do Espírito do Eterno. O Senhor fala assim: eu estou com vocês, não se preocupe, eu desço junto com vocês. Mas detalhe, não é onde eu quero ir, é onde o Senhor quer me enviar. Percebeu a diferença? Quando o Senhor envia, e a gente sabe com certeza que Ele enviou, Ele vai com a gente. Quando nós vamos sozinhos, Ele não tem compromisso de ir. Ele pode ajudar, Ele pode abençoar, porém, não foi Ele que ordenou. Nós estamos indo, às vezes, com a nossa própria direção, com a nossa mente, com o nosso achismo. Aí, a gente pode esperar qualquer coisa. Por isso, essa paraxá é tão rica e traz essa reunião. Assim como Yosef vai ter a sua família reunida. Eu quero também profetizar aqui que você que precisa que o Senhor reúna a tua família, o Espírito Santo começa a soprar a partir de agora, na tua casa, na casa dos teus filhos, na casa dos teus pais,
na casa do restante da família, fazendo com que haja uma necessidade de um ter o outro de volta. Uma necessidade dessa reunião, desse reagrupamento familiar, para que essa família se torne uma e para que o Espírito Santo possa se mover entre vocês e fazer com que haja uma restauração de família, porque a cura vem através dessas boas notícias. A cura vem através desses momentos de reunião. Quando Yosef se encontrar com o pai, vai haver uma cura para os dois. Depois ele vai se encontrar com o Faraó, e ele vai abençoar Faraó. É o profeta abençoando o rei. Uma coisa linda, uma coisa assim, que o Espírito Santo produz, e Jacó volta já cheio do Espírito Santo, para encontrar com seu filho. Ele vai descer ao Egito, volta para estar com o filho. E tudo isso, irmãos, produzido por quê? Porque o Senhor tinha um propósito para reunir o seu povo. E quando chega o tempo, ninguém pode impedir. O profeta Isaías escreve assim: operando eu, quem impedirá, diz o Eterno? Que este seja o momento do mover profético do Senhor na minha vida, na sua vida, na vida de todo Israel e da igreja. Que o Senhor possa unir todo mundo para fazer de nós uma grande família em nome de Yeshua. Que o Eterno abençoe sua vida e que essa paraxá possa se cumprir hoje e em nossos dias, em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Amém e amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá, beshem Yeshua HaMashiach, amém e amém.